bem-vindos à leitura bíblica do dia. Hoje leremos os capítulos 19, 20 e 21 do livro de Gênesis, na versão ACF. Aproveite este momento para ouvir a palavra de Deus com atenção e paz no coração. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta da cidade. Vendo-os, levantou-se a recebê-los e inclinou-se com o rosto à terra. Disse: Eis agora, meus senhores, vinde à casa do vosso servo, passai a noite, lavai os pés, e pela manhã seguireis vosso caminho. Eles disseram: Não, na rua passaremos a noite. Mas Ló insistiu muito, e eles entraram em sua casa. Fez-lhes um banquete com pães asmos e comeram. Antes que se deitassem, os homens da cidade, moços e velhos, cercaram a casa e disseram: Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os a nós para que os conheçamos. Então Ló saiu à porta e disse: Meus irmãos, não façais tal maldade. Tenho duas filhas que ainda não conheceram homem. Trazei-as para vós. Eles disseram: Sai daí. Veio este estrangeiro e quer ser juiz. Agora faremos contigo pior que com eles. Mas os anjos puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. Feriram de cegueira os homens à porta, de modo que não podiam achar a entrada. Então os anjos disseram a Ló: Tens aqui alguém mais? Genros, filhos, filhas, tira todos deste lugar, pois vamos destruir esta cidade, pois o clamor chegou ao Senhor. Ele nos enviou para destruí-la. Então Ló saiu e falou com seus genros, que deveriam casar-se com suas filhas, dizendo: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas ele pareceu zombar aos olhos deles. Ao amanhecer, os anjos insistiram com Ló: Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, para que não pereças na injustiça da cidade. Como ele demorava, os anjos pegaram sua mão, a da esposa e das filhas, e os tiraram da cidade, pois o Senhor teve misericórdia. Quando estavam fora, disseram: Escapa por tua vida, não olhes para trás, nem pares na campina. Foge para o monte. Ló respondeu: Senhor, não posso. Deixa-me ir àquela cidade pequena, Zoar. O anjo consentiu e disse: Vai para lá. Nada farei até que chegues. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra do céu. Derrubou aquelas cidades, toda a campina, todos os habitantes e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Abraão madrugou e foi ao lugar onde estivera diante do Senhor. Olhou para Sodoma e Gomorra e viu a fumaça da terra subindo como de uma fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da campina, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Ló subiu de Zoar e habitou no monte com suas duas filhas, pois temia viver em Zoar. Moraram numa caverna. A primogênita disse à menor: Nosso pai é velho, e não há homem na terra que entre a nós. Demos vinho a ele e deitemo-nos com ele, para mantermos sua descendência. Naquela noite deram vinho a Ló, e a mais velha se deitou com ele, e ele não percebeu. No dia seguinte fizeram o mesmo. A menor também se deitou com ele. Assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita teve um filho e o chamou Moabe, pai dos moabitas. A menor teve um filho e o chamou Ben-ami, pai dos amonitas. Capítulo 20. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E Abraão dizia de Sara: Sua mulher, ela é minha irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la.
Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, pois ela tem marido. Abimeleque, contudo, ainda não se havia chegado a ela e disse: Senhor, matarás também uma nação justa. Não me disse ele: é minha irmã. E ela também disse: é meu irmão. Com sinceridade do meu coração e com pureza das minhas mãos fiz isso. E disse-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade fizeste isso, e também eu te impedi de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque ele é profeta, e rogará por ti para que vivas. Se não a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Então Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e contou todas essas coisas em seus ouvidos, e temeram muito. Depois chamou a Abraão e lhe disse: que nos fizeste, em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e sobre meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que viste para fazer tal coisa? Abraão respondeu: porque pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. E, na verdade, ela é também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu lhe disse: este é o favor que me farás em todo lugar aonde formos. Dirás de mim: ele é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: eis que a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: eis que tenho dado 1000 moedas de prata a teu irmão. Eis que te seja por véu dos olhos para com todos os que estão contigo e perante todos, e estás justificada. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que deram à luz. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos, por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a.
Ela partiu e andou errante no deserto de Berseba, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, e disse: que tens, Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Levanta-te, ergue o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E aconteceu, naquele mesmo tempo, que falou Abimeleque com Ficol, príncipe do seu exército, a Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem ao meu filho, nem ao filho do meu filho. E Abraão jurou. E repreendeu Abraão a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado violentamente. Porém Abimeleque disse: eu não sei quem fez isto, também tu não mo fizeste saber, e eu não o ouvi senão hoje. Então tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Porém pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. E disse Abimeleque a Abraão: que significam estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras da minha mão, para que me sirvam de testemunho de que cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Então se levantaram Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. E plantou Abraão um bosque em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Essa foi a leitura de Gênesis capítulos 19, 20 e 21. A palavra de Deus é viva e eficaz, que ela continue falando ao seu coração ao longo deste dia. Nos vemos amanhã com mais 3 capítulos. Deus abençoe você.